Conversa aberta de hoje, nós vamos falar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que governou o Brasil em 2 períodos. Ele foi um dos criadores e considerado um dos pais do Plano Real. E hoje participa ativamente, através do seu Instituto, da vida política brasileira. Presidente, inicialmente eu queria agradecer imensamente essa sua disponibilidade de falar aqui no nosso canal. E começo já lhe perguntando, como que o senhor está vendo o Brasil atualmente? O Brasil que o senhor deixou lá atrás e o Brasil que nós estamos falando sobre ele hoje. Como o senhor está vendo? Primeiro, muito obrigado pelo convite, estar aqui conversando aqui espontaneamente com você. E agora, quanto à questão que você coloca, é o seguinte. Primeiro, o que eu fiz foi há muitos anos. Eu me lembro bastante ainda de alguns momentos e tal. E o Brasil de hoje, para mim, é bastante... Eu vou usar uma palavra forte, é trágico, porque para recuperar isso vai levar tempo, né? O que é o Brasil de hoje? Primeiro, eu me lembro, você não tinha nascido, provavelmente, no tempo do Juscelino. O Juscelino inventou o Brasil, acreditou no Brasil e fez Brasília. Você mora aí em Brasília, né? Bom, isso foi muito criticado aqui por muita gente e tal, mas, na verdade, ao fazer aquilo, ele era uma aposta no futuro. E o Brasil de hoje está olhando com temor para o futuro. E não com aquela confiança que o Juscelino despertou, e como muitos outros tentaram despertar, com o meu próprio Plano Real e tudo mais. Bom, nós estamos precisando de algo assim, quer dizer, que restabeleça a crença no país, né? É difícil, eu sei, a situação é adversa, o mundo vive um momento economicamente difícil, nós temos uma pandemia, mas aqui no Brasil é pior do que isso, uma espécie de perda de vontade de fazer as coisas acontecerem. Como eu estou praticamente fora do jogo, eu leio com uma certa objetividade, quando eu posso, o que acontece no dia a dia. E não vejo nenhuma vontade de realmente criar um país, né? E depois de tudo pelo que nós passamos, e mais recentemente com a crise econômica e com a pandemia, e com o crescimento acelerado das populações urbanas, e com a pobreza crescente também, está na hora de fazer alguma coisa. E eu acho que esse alguma coisa tem que ser feito, claro que não mais pela minha geração, que já era, mas pela geração sua e daí para diante dos mais moços. Tem que voltar a ter crença, acreditar que dá para melhorar, dá para fazer. E dá, não é? Mas eu acho que é isso. Você olha em volta, não vê nada. Mas assim, era também no tempo do Juscelino. De repente ele inventou Brasília. Não havia nada. Foi um despesa enorme. Produziu inflação, mas produziu vontade de ter um país. Nós precisamos, de novo, crer no país, ter vontade de viver nele, né? Só te contar um casinho. Eu fui professor muitos anos, vivi muitos anos fora do Brasil. E um tempo lá, eu era professor lá em Paris, e o Foucault, que é um famoso filósofo francês, convidou a mim e a Ruth para jantarmos. E o Foucault me propôs de eu ficar no Collège de France, porque ia haver uma vaga lá. O Collège de France é o máximo das instituições francesas culturais. Você dá aula uma vez por semana, uma aula só para o público aberto, não sei o que lá, e você, uma quase academia. Bem, primeiro eu fingi que não tinha ouvido, que era muita honra para um pobre marquês. Mas depois eu não aceitei. Por quê? Porque eu tinha paixão por voltar para o Brasil. Eu acreditava no país e continuo acreditando. Acho que aqui nós estamos precisando disso, acreditar que, apesar de tudo, dá para ir para frente e fazer. Agora, presidente, no momento atual, que erros o senhor, com sua experiência, e acertos o senhor vê no atual governo? Bom, vamos ver que erros. O principal erro do governo é não prestar, não explicar ao país para onde é que ele está nos levando. Isso é grave, porque eu aprendi isso quando era jovem, com o professor, e depois quando for fazer o Plano Real. O que eu fazia?
eu falava todo dia pelo rádio, que ia para o auditório. Fui com o Silvio Santos, o auditório dele. Falava pelo rádio de manhã cedo, quando ninguém está ouvindo. Você está falando com auditórios no país inteiro, no interior do Maranhão, do Pará, de São Paulo, de Goiás. Enfim, para explicar o que você deseja fazer. Esse é um governo que não presta contas. E não presta contas porque ele não tem um rumo definido. Eu acho que exemplo é o seguinte: qual é a posição que nós temos na política da América Latina? Não sei. E com relação ao BID agora mesmo, que foi um evento grave, né, que foi a não aceitação, que é informal, mas que era quase sempre, tinha uma função importante, era reservada para os latino-americanos. Não foi. Qual foi a posição do Brasil? Não tem posição. Né? Bom, agora, o que tem de acerto no governo? Bem, eu acho que tem também acerto. Que acerto teve o governo com respeito ao interesse de todos nós? E, de fato, eu acho que a corrupção diminuiu. É uma coisa importante. Né? É uma coisa importante, porque o Brasil cansou. Né? Uma corrupção que não era só a habitual quer dizer, sempre houve aqui, que um ou outro rouba. Não, é um sistema. Você tinha organizado num sistema, como se viu no Rio de Janeiro agora, que cai um, outro, e outros são vários. Né? Bom, eu creio que esse sistema não está sendo montado, não está sendo articulado. Pode parecer pouco, mas é muito. Então, eu acho que, apesar de eu ser crítico do governo, eu acho que nem tudo você está errado. O Renda Brasil seria um avanço também? O Renda Brasil veja você, essa ideia vem de longe. Quando nós fizemos a primeira tentativa de fazer bolsa, era o Bolsa Escola. E havia o Bolsa Saúde. E o Eduardo Suplicy, que foi meu colega no Senado, tinha uma mania de renda universal. Ele tinha até um amigo que era, não sei se é holandês ou belga, que ele me trouxe ao gabinete quando era presidente, já depois, portanto, que tinha uma proposta nesse sentido. É uma renda universal. Né? Isso é necessário. Ainda estava vendo que o Piketty, que é um francês, eu li uma entrevista que ele deu recentemente no jornal Estado de São Paulo, ao Luciano Huck, dizendo o seguinte, que era preciso criar uma espécie de renda universal. Ele tem razão, quer dizer, eu acho que o Renda Brasil é uma tentativa de tentar organizar esse sistema. Eu acho positivo que se organize. Né? Não é fácil, mas você vê pela pandemia agora, se não teve outra virtude, teve de mostrar a todos nós, mais uma vez, a desigualdade, que é muito grande. E a questão é a seguinte, com essa desigualdade, não se chega longe. Não é em nome somente do bem-estar das pessoas, mas em nome do próprio interesse do país, como país, ter um maior equilíbrio na distribuição de rendas. E a renda universal é dar a mão àqueles que afundam, se você não der a mão. Eu sou favorável. Agora, presidente, até a sua eleição, prefeito, até a sua eleição, lá atrás, prefeito, governador, presidente não podiam se reeleger. Era vedada a reeleição. No seu governo, foi patrocinada a emenda da reeleição. Recentemente, o senhor deu uma declaração fazendo uma meia-culpa de ter patrocinado essa ideia. O senhor acha que com a reeleição o Brasil piorou? Provavelmente sim. Por quê? Porque quando eu custei muito aceitar a ideia da minha reeleição. Na verdade, para falar português claro, naquela época o pessoal tinha medo da vitória do Lula. E também era difícil juntar forças todas como o cara era capaz de juntar. Mas eu era favorável à reeleição. Eu votei na Constituinte pela possibilidade da reeleição. Por quê? Porque 4 anos é muito pouco. Você não dá para maturar o que você pretende fazer. Porém, vendo em retrocesso, o período que nós vivemos, quando a eleição era de 5 anos, o período mais razoável, já dá para fazer algo significativo. Com 6 é demais. Por quê? Porque se você erra, o povo erra na escolha de alguém, 6 anos é uma dor de cabeça, leva muito tempo. 5 anos é uma coisa mais equilibrada e eu acho que a reeleição resultou em alguma coisa negativa, porque as pessoas mal chegam ao poder, não pensam em outra coisa a não ser na reeleição. Eu, naquela época, eu era presidente, eu não pensava porque eu não precisava, eu teria a reeleição. As pesquisas todas apontaram como tive. Aí era um momento difícil, que era contra o Lula, que é um candidato forte. Né?
Então, mas eu até acho, entendo humanamente que a pessoa queira, mas aqui houve uma distorção. E outra coisa também, é que a reeleição se dá no Brasil a todos os níveis, prefeito, o Estado, presidente da República. Então, o que acontece nos municípios? Aí são oligarquias. É verdade que sempre foi assim. Você viu a oligarquia. E quando o dono da bola não era ele mesmo, e a sua mulher, o seu sobrinho, não sei o que e tal. Eu sei disso. Mas, mesmo assim, nós institucionalizamos a possibilidade da pessoa se perpetuar por mais 4 anos. Eu acho que eu tentaria... Eu estou falando de quase que avançando o sinal, porque isso é uma coisa... Vou levar paulada, porque disse o que estou dizendo e não fiz. Essa coisa que é da vida. Né? Mas eu digo com sinceridade, diante das experiências que nós tivemos de reeleição, eu acho que voltar a um sistema dos 5 anos seria bom para o Brasil. Não basta. Por que não basta? Porque a crise que nós temos hoje é uma crise grande de confiança nos chamados políticos em geral. Então, há um certo mal-estar. Eu mexeria no sistema de voto. O meu partido, o partido do qual eu fui fundador, e que hoje eu tenho presidente de honra, mas eu tenho pouca ligação direta no dia a dia da política, na verdade, sempre foi favorável a um sistema de voto distrital. Bom, eu acho que aqui nós precisaríamos distritalizar o voto, para ter uma maior proximidade, pelo menos a um certo nível, entre o eleitor e o eleito. Criar vínculos. Porque se você pode, nesse caso, você é responsável mais direto pela reeleição daquela pessoa. Né? E como é o Brasil de hoje, o eleitor vai lá, vota, esquece quem votou e critica todos. Então, nós estamos vivendo um momento difícil, né? Que, na verdade, não é só aqui. É um momento difícil por 1000 razões, até porque você tem hoje, no mundo contemporâneo, a capacidade de se informar. Qualquer pessoa tem acesso à rede. Né? Então, ela sabe do que está acontecendo e fica horrorizada. Meu Deus, não é isso que eu quero. Né? Então, eu acho que nós precisamos nos adaptar ao nosso sistema político, inclusive, não só a reeleição, o de voto também, nisso. Claro, como é que você muda as coisas? Ninguém muda sem liderança. Né? E aqui vai precisar de ter liderança, porque os partidos perderam a capacidade de orientar o comportamento cotidiano das pessoas. Você vai lá, vota e esquece. Né? Agora, e aqui as pessoas se ligam mais facilmente a outra pessoa. Não é bom, tudo bem, mas é a realidade. É a realidade. Então, nós estamos precisando da emergência de uma liderança. E vou avançar um outro ponto, que é o seguinte. Chega uma hora que as pessoas, que a população se cansa de tudo que está aí. Então, é uma hora de nova geração. Nós estamos vivendo um momento assim. Precisa de liderança, e liderança é mais jovem, que vem com energia. Eu não estou propondo ninguém, não. Estou simplesmente dizendo, como observador, me parece que está chegando a hora dos mais jovens se afirmarem, e ao se afirmarem, vão ter que mudar muito do que é institucional. Presidente, o senhor falou aí do seu partido, o PSDB, que o senhor é presidente de honra, o senhor falou das redes, eu vou voltar na questão das redes sociais daqui a pouco. Mas eu queria que o seu partido, o PSDB, esteve envolvido na Lava Jato, inclusive com membros aí como o ex-governador Aécio Neves, senador Aécio Neves. O senhor não acha que o PSDB cometeu o mesmo erro do PT ao não fazer uma autocrítica interna, de dizer, olha, nós caminhamos errados e punir os malfeitos internamente? Ninguém viu, por exemplo, nenhuma investigação interna no âmbito dos partidos, nenhuma punição, e ficou só se falando mal da Lava Jato. O senhor não acha que houve esse erro, que deveria haver uma autocrítica? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o PSDB não pode imaginar que ele não participou de um processo que não foi criado dentro do PSDB, provavelmente, nem pelos governos iniciais do PSDB, mas foi se desenvolvendo. Né? Não é questão de responsabilidade pessoal, há também, mas eu acho que politicamente não há dúvida. Nós não podemos chegar ao eleitorado sem reconhecer os erros do passado. Né? Isso é fácil eu dizer, porque eu não sou candidato a nada. Né? Mas eu acho que devia ser fácil, ser necessário, não é que é fácil, mesmo sendo difícil, que se dissesse. Quer dizer, nós erramos. Né? Bom, o PT errou, o PSDB errou, todos os partidos erraram. Eu acho que a coisa foi longe demais.
Porque só fala numa perda de confiança nos partidos. Mas os partidos também não fizeram sua autocrítica. Não fizeram. E você veja, eu disse aqui que uma das virtudes do atual governo é que ele não vejo que haja um sistema de corrupção. Ao dizer isso, estou dizendo, olha, outros deixaram que houvesse um sistema. Então, eu acho que sim, que é preciso ter uma autocrítica. Eu sei que é duro, porque são pessoas que você conhece, então é mais difícil você criticá-las, mas eu acho que não precisa ser no nível pessoal, mas no nível coletivo, a PSDB deve explicações ao seu público, sem dúvida. E ainda mais no caso do PSDB, porque é um público de classe média, um pouco mais exigente nesse sentido. Eu acho que era importante que houvesse, para a correção do rumo, reconhecer que houve erros. E, se for o caso, pedir punição. Agora é tarde, o que já era, né? Mas pelo menos tudo daqui para frente, não ter mais repetição do erro. Agora, presidente, o seu governo fez um dos maiores programas de privatização da história do Brasil. Telefonia, energia, bancos. E hoje nós temos um governo com um ministro declaradamente liberal que não consegue privatizar. Por que essa dificuldade, na sua opinião? Porque no seu governo você não tinha totalmente, você não tinha os liberais dentro do seu governo. E o senhor conseguiu privatizar. Nem eu sou liberal, no sentido estrito, né? Acontece o seguinte: primeiro, na cultura brasileira, tradicionalmente, sempre se pensou que o Estado, a coletividade, é mais importante do que a sociedade civil. Bom, eu vivi um momento de transição, em que houve uma espécie de renascimento da sociedade civil anterior ao meu governo, que acabou com o governo de tipo militar. A sociedade civil teve um protagonismo muito grande, os sindicatos, as associações de professores, enfim, tinha uma ação muito grande. Então, era, para mim, que também tive resistências íntimas, meu pai era general do petróleo. Petrobras era uma coisa sagrada, né? Eu conheci o Marechal Otto Barbosa, que foi o Conselho Nacional do Petróleo. É tio dos meus primos, a filha dele é minha tia. Enfim, não foi fácil, mesmo para mim, levar adiante o processo de privatização. Fizemos talvez a maior, nunca houve tanta privatização quanto no meu governo, né? Bom, eu estou dizendo a você que não foi fácil até pessoalmente. Mas a sociedade, naquele tempo, estava mais... Mas o senhor se arrepende? Não, eu não me arrependo. E a sociedade já estava vendo que era necessário, né? Então, você podia falar, tinha apoio, conseguia ter apoio. Não era simples. Eu me lembro, no caso daquele quebrar o monopólio da Petrobras, quebrar o monopólio, não era privatizar a Petrobras, era quebrar o monopólio. Foi difícil. Afinal, conseguimos quebrar o monopólio da Petrobras, que parecia quase impossível naquela Ainda tem muito monopólio ainda. Tem muito, eu sei, muito. A nossa cabeça é muito estatal, muito monopolista. Quando não é estatal, é pior, porque é monopólio privado, né? Eu acho que o problema não está no ser privado ou ser público, é ser monopólio, ter menos competição. Porque eu vivi muitos anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a ideologia da competição. Aqui não. Aqui você quer que seja feito em seu favor, não sei o quê, pelo governo. E se não é pelo governo, se tem as empresas privadas, se forem bem, tudo bem. É monopólio que não importa, né? Não é bem assim nos Estados Unidos. Eles são contra o monopólio. Há leis antimonopólicas, né? Bom, então a privatização, que era uma coisa que parecia ser assegurada, hoje nós temos um passo atrás, porque a mentalidade predominante cultural voltou. Mesmo que o governo não diga isso, porque fica mal dizer, eles são mais estatizantes do que privatistas, né? Eu conheço razoavelmente bem o sentimento do estamento militar. Meu pai era general, meu avô era marechal. Eu tenho muitos tios que eram generais e tal. Então, a desconfiança do privado, benefício da pátria, não é para roubar, ao contrário, mas é benefício da pátria. Bom, isso ficou um pouco mais diminuído durante certo período. Eu temo que tenha voltado. Não é porque volte para o projeto D, é porque você tem muitos ministros que são militares. Os militares passaram a exercer muita função pública. E aí começa a haver um certo sentimento: bom, se nós estamos aqui, nós somos bons, nós não roubamos, por que não deixar o Estado fazer?
né? Só que o mundo hoje é outro. Por aí não vai. Você tem que ter, mesmo quando o setor é público, ele tem que ter uma mentalidade de competição, né? Senão você não tem a criatividade. O que faz de avançar é a competição. Também na universidade, o que faz você produzir mais, né? Eu fui catedrático, um dos últimos com esse título na Universidade de São Paulo. Bom, o catedrático antigamente era o dono da cadeira, para 30 anos, 40, eu fui quando eu tinha 34 anos, virei catedrático. Bom, isso não é bom. É bom que haja uma competição. Você tem que ser testado a toda hora, né? Não é assim. O mundo moderno requer criatividade permanente. A criatividade não se acolhe bem quando você tem a possibilidade de estender a sua posição sem criar nada, né? Imaginar que as pessoas estão sempre com criatividade, mas precisa ter competição. Sem competição diminui essa criatividade. Então, o senhor acha hoje, presidente, que o Brasil está mais estatista que na sua época? É isso que impediria, por exemplo, a privatização dos Correios? E aproveito para perguntar, o senhor é favorável à privatização dos Correios? Eu acho que sim. Eu não era favorável, nem a Petrobras. Fui pouco a pouco que fui vendo objetivamente. É claro que você tem... Eu tenho um sentimento forte de que você tem que ter um Estado, né? Eu não sou desse... Eu disse que não era liberal. Eu acho que um país como o nosso, com tanta diferença de todo tipo, mas social especialmente, né? Você tem que ter uma certa correção. E essa correção, quem faz não é o mercado. O Estado ajuda a fazer. Mas o papel do mercado é muito importante, né? E veja no Brasil, o setor do nosso país, onde você tem um avanço maior, é o setor onde o mercado avançou mais também, né? Então, eu acho que não há dúvida que no passado, em uma certa altura, se entendeu isso. Agora, eu temo que haja menos entendimento. Apesar do presidente atual ter proclamado na campanha uma vocação liberal, e ter posto aí o ministro da Fazenda, que tem vocação liberal, ele ficou na vocação. Não houve uma mudança muito grande no comportamento efetivo, né? Pelo contrário, eu tenho a impressão de que o Congresso também perdeu um pouco o elan. Em uma certa altura havia muita briga, muita discussão, deixou de existir. Eu acho que nós vai chegar um momento que o Brasil, para avançar mais, vai ter que pensar melhor. É claro que eu não sou. Eu acho que pega o SUS, por exemplo. Você viu, foi uma criação brasileira. Você fez uma mistura entre o setor público e o privado. Não é tudo privado, né? Sistema Único de Saúde. Pois é, o Programa Único de Saúde é positivo, né? Eu me lembro que eu estava na Constituinte, eu era senador constituinte, era o Almir Gabriel, que era um senador pelo Pará, e os representantes do Rio de Janeiro, os médicos, que eram ligados ao Partido Comunista, na verdade, ou Sérgio Arouca. Isso, eles que propunham esse tipo de coisa, né? Bom, e foi é um programa importante. O SUS hoje dá assistência. É perfeito? Não, não é. Mas ele tem um avanço grande, né? Nós não podemos pensar que vamos fazer no Brasil como é nos Estados Unidos. Você tem seguro de saúde, o seguro é o que resolve e tal. Bom, aqui a pobreza é muito grande ainda. Você tem que ter ação estatal. Eu não sou anti-existência de ação estatal. Eu sou favorável a que exista no setor produtivo. Quanto mais você puder privatizar, melhor. Isso não quer dizer que o Estado vai deixar de ter um papel de regulação e, em certos casos excepcionais, até mesmo de produção, né? Eu não acho que no mundo de hoje essa oposição abstrata entre mercado e Estado tem significado. Depende de quê? Depende para quê, né? Você tem que fazer com que haja uma convergência entre mercado e Estado. E para isso você tem uma cultura de competição, uma cultura democrática também. E o Estado de quem é? O Estado é do povo. Quando o Estado deixa de ser do povo e fica da burocracia, ele atrapalha, não ajuda. Presidente, o senhor tentou fazer uma reforma administrativa bem forte. O seu governo acabou aprovando uma reforma administrativa que foi muito desidratada no Congresso. Quer dizer, vocês propõem um contrato com base na CLT para o servidor público, uma relativização enorme da estabilidade, e no final o que vocês conseguiram aprovar foi a questão do teto e uma avaliação de performance na estabilidade que praticamente não funcionou ou não funciona. O senhor acha que essa reforma administrativa
Por que ela não consegue caminhar se muitos defendem a importância dela? Bom, primeiro você, para fazer qualquer reforma, precisa de ter empenho do governo. Empenho. Não é mandar a reforma, porque o Congresso não vai fazer a reforma por si só. Devo fazer agora um parênteses. O Congresso atual fez uma reforma importante, né? Que foi sobretudo o presidente da Câmara, do Senado também ajudou, né? Que então, melhoraram algo do que o governo federal tinha feito. Mas, em geral, eu costumo comparar o Está se referindo à reforma da Previdência. A Previdência, claro. Sim. Eu costumo comparar o presidente a um cavaleiro e o Congresso a um cavalo, sempre no sentido negativo. Quando o Congresso percebe que o cavaleiro não é bom, ele avança, né? Então, você precisa ter um comando de alguém que tenha visão, que saiba o que quer e que transmita isso ao povo e, por consequência, ao Congresso. E tem o tempo todo rédea curta. Senão, o que acontece? A cultura tradicional prevalece. E a cultura tradicional é contra reformas. Porque as pessoas que estão beneficiárias da situação atual se organizam e têm maior capacidade, maior acesso aos parlamentares. Né? Bloqueio. Né? Eu me lembro que uma vez na Constituinte, eu era vice-presidente da Comissão de Sistematização. O presidente era o senador Afonso Arinos. Mas, frequentemente, eles passavam para mim ou para o outro vice-presidente, que era do Rio de Janeiro. Bom, uma vez eu tive que suspender a sessão, porque havia tanto lobista lá dentro. E quem eram os lobistas? Juízes, militares, polícias militares, que são os que têm poder, as categorias que têm poder. Então, é difícil você poder passar pelo Congresso sem que haja uma vontade política muito forte e apoiada na população que conduza o processo de reforma. Né? Reforma não é mandar uma lei para lá, que ela não anda. Porque a nossa cultura é uma cultura tradicional nesse sentido. Né? Vai querer a cultura burocrática. Mas isso não é diferente em outros países. Olha, eu perguntei uma vez ao presidente Clinton, dos Estados Unidos, como era lá. Ele me disse o seguinte, lá nos Estados Unidos, a uma certa altura, parava a votação para o presidente interferir. Porque senão não anda. Né? Em toda parte é assim. Né? Agora, nós somos filhos da cultura ibérica. Né? Então, nós temos entranhado em nós um sentimento de patrimonialismo, enfim, a nossa propensão é mais pró-Estado, quando na cultura americana e mesmo inglesa é mais pró-sociedade. Aqui é mais, no ponto de partida, é mais pró-Estado. E as pessoas, se não lutam muito, as tendências pró-Estado, como se fosse algo diferente do pró-sociedade, acabam dominando. Né? Então, você precisa ter uma vontade férrea para conseguir qualquer transformação. Você não faz a transformação... E a tentativa e a reeleição ali na frente impede isso. Ah, claro. Claro. Presidente, o senhor colocou, e, evidentemente, uma reforma que até muitos críticos dizem que o senhor não se empenhou por ela, foi a reforma tributária, e até hoje ninguém conseguiu aprovar uma reforma tributária. Não, veja. Não, eu fiz algumas reformas tributárias, sim, porque o secretário da Receita era muito competente e conhecia Everardo Maciel. Ele conhecia bastante bem aquela regulação e nós mudamos algumas coisas. Agora, qual é a dificuldade maior? A dificuldade maior é a luta entre as burocracias. Qual é a parte que fica para o Estado, qual é a parte que fica para o federal. Essa é a dificuldade, qual é que fica no município maior. Né? Você consegue reformar quanto a pessoa paga, o imposto que você cobra. Agora, como é que distribui esse imposto é que é mais difícil, porque as organizações existem, as burocracias bloqueiam. A briga entre os estados ali. E a União. Né? E você tem... Não é fácil fazer. Mas, veja, a ideia de que você vai reformar tudo nunca é assim. Você consegue alguma coisa. Você tem que lutar muito e permanentemente para ir melhorando, para conseguir alguma coisa. Né? Imaginar que você mandou um projeto... Não, porque você manda um projeto, os interesses se organizam e passa um pedacinho do projeto. Né? Talvez porque você não tenha tomado em consideração a realidade, às vezes. Né? Então, você tem que ter realista o suficiente para saber que reforma não é um hábito César que resolve tudo. É permanente. Nós estamos permanentemente mudando. E está lentamente tem havido reforma, né, no Brasil.
E o senhor, voltando um pouquinho à reforma administrativa, a sua opinião sobre a estabilidade? Sobre a reforma administrativa? Sobre a estabilidade. A estabilidade. Veja, é complicado, porque tal como ela existe hoje, ela é dada automaticamente. Você fez o concurso, tem estabilidade. Né? É uma coisa perigosa, que você pode simplesmente não fazer mais nada. Né? Agora, se a pessoa, eu acho que ficou lá 20 anos, 25 anos, aí eu acho razoável, porque você também tem que olhar o ser humano. Chega a uma certa altura da vida, você não tem mais energia fora daquilo que já gastou. Né? Então, tem que ter. Eu, em geral, não sou de radicalizações. Eu acho que, mesmo nessas reformas, é preciso imaginar, não há solução salvadora, tem que ir avançando, e também você não pode pensar só abstratamente no que é bom, o que seria bom para o país. Concretamente, é bom para o país, mas tem que ser para as pessoas também. E funcionário é um ser humano. Transformar isso também, como é, em privilégio para funcionário, aí não vai, aí não dá, não funciona. É o que nós temos. Eu me lembro uma vez, no Senado, tinha uma senhora que mandava muito lá, na mesa do Senado. E um dia ela me procurou. Por que o senhor está contra nós? Eu disse, como contra a senhora? Era por causa de algo que eu tinha proposto, que era genérico. Eu não tinha pensado especificamente de aposentadoria. Ela transforma em luta contra ela. Então, é muito difícil. Você tem que enfrentar, não é ideias, é pessoas que estão organizadas e dizem, olha, que é isso? Está contra mim? Tal. Você acaba, se não tiver convicção, você acaba cedendo. O que é preciso ter para você poder governar? Acreditar em alguma coisa, tem que ter convicção. Não é que você não vai conseguir tudo, você persiste. Em certos momentos, a sociedade está mais aberta para a mudança, em outros está menos aberta. Como agora, que nós estamos num momento difícil, com a pandemia, não é um mau momento para propor. Porque as pessoas estão vendo que alguma coisa vai mal. Né? Mas você precisa ter convicção e tem que insistir. E, sobretudo, você não, numa democracia, né, com a liberdade, eu sou muito favorável a isso, você tem que ter capacidade de explicar por quê. Se você não for capaz de explicar por quê, não vai ganhar. Né? E o Congresso não é composto de representantes do nada, eles são representantes do povo brasileiro. Eles são muito... Que nada, eles são uma síntese do povo brasileiro. Você tem que ganhar o povo brasileiro. Tem que ganhar para alguma ideia, para algum valor, e fazer com que ele seja compartilhado pelo povo, e aí o Congresso avança também. Né? Só falou no Congresso. Só falou no Congresso. E esses dias eu vi uma declaração sua elogiando esse acordo do governo com o Centrão. Em primeiro momento, o Centrão é muito ligado à ideia do toma lá da cá, ou seja, eu apoio se eu tiver cargo. Mas é isso mesmo? É isso mesmo. Agora, eu acho o seguinte... Tem que dar cargo? Não, você tem que ter primeiro... Dá para quê? Essa que é a questão. Se você não tiver o para quê, se não tiver um projeto, um programa, você fica da cá para tomar lá à toa. Né? Você vai ter sempre, você não pode ter uma visão idealista do que é a realidade do poder. O poder se sustenta em raízes que são concretas, interesses econômicos, interesses sociais, interesses de valores políticos. Né? Bom, e você tem que usar a moeda de troca. Uma delas é você poder compartilhar, mas você tem que compartilhar valores também, objetivos. Se não são valores, são objetivos. Né? Então, você não pode pensar que quem está no poder, exercendo o poder, vai botar uma luva antisséptica e vai funcionar como se não houvesse a realidade. A realidade está aí, você lida com ela. Né? Mas você lida para quê? Para mudá-la ou para mantê-la? Se for para mudar, o problema do que se diz, que chamam de centrão, não sei o que lá, são os setores do Congresso que não tem projeto, a não ser vem a nós, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Aí fica difícil, né? Mas num aspecto muito patrimonial, ou seja, quer dizer, quando o senhor fala indicação, quer dizer, ocupar o partido ocupar determinado ministério, etc., não foi daí que veio muita corrupção também, quando você faz isso, como foi sempre feito, e fala até que no seu governo foi feito na época da emenda da reeleição? Na emenda de quê? Da reeleição? Na emenda da reeleição. Esse é um bom ponto. Houve até acusações, quem sabe verdadeiras, mas foram governadores, porque a emenda foi generalizada. Não foi o governo federal. Eu fiquei indignado. Até nos meus diários você pode ver, quando descobrimos que havia tal tentativa de comprar, não sei o que e tal. Bem,
Então, eu acho que essa coisa, eu acho que você tem que ter uma certa exemplaridade, né? Você não pode sair, entrar pobre e sair rico. Aí, como é que foi? Alguma coisa aconteceu de errado, né? Então, e tem acontecido muita coisa de errado. Então, eu não estou defendendo um sistema de partilha. Agora, a democracia implica na partilha do poder por partidos. Ou você tem a maioria, é difícil, um só partido, né? E mesmo assim, dentro do partido você tem uma certa partilha. O problema não está na partilha, está por como é que ele é feito, em nome do quê, para que ele é feito, né? Aqui é a partilha pela partilha. Aí não dá, né? O que gera corrupção, né? Bom, eu não posso dizer que não tenha havido corrupção no meu governo. Posso dizer que eu não participei. E quando eu soube, eu fui contra. Tentei evitar. Ser contra não adianta. Você tenta evitar. Como é que você opera nesses casos de coisa? Você tem aliança com partidos. Os partidos são o que eles são. No meu caso, eu sempre tentava nomear o secretário-geral do Ministério. Porque por ali passa o freio. Por ali que você fica sabendo o que está acontecendo, né? Então, você tem que, sabendo que muitas vezes há risco, se você vai se arriscar, porque se você não se arriscar, você não consegue seu objetivo, você tem que se acautelar também. Tem que ter um mecanismo de confiança. Você põe pessoas que sejam capazes de responder aos seus objetivos e não aos objetivos eventuais de quem está ocupando aquele espaço, né? E isso nem sempre funciona. Você não tem condição. Você tropeça no meio de pessoas que fazem coisa errada, você vai fazer o quê? Isso é da vida. Agora, o que não é da vida é aceitar. Você sabe que tem que coibir, tem que limitar. Então. O senhor falou no seu diário, eu estive lendo o seu diário tem duas passagens lá que me chamaram muita atenção. Uma das passagens é que o senhor fala uma vez que estava lá tentando fazer as grandes reformas que transformariam o Brasil, e o senhor convocava as pessoas a olharem para o horizonte. E chegava lá os deputados, aqueles pedidos pequenos, eles olhando para o chão. Eles usam muito esse termo, né? Na verdade. Então, na verdade, é isso que o senhor está dizendo, ou seja, essa dificuldade, quer dizer, você não consegue fazer esse político pensar em algo mais grandioso, é aquele efeito patrimonial mesmo que ele está pensando, é isso que o senhor sentiu na pele? Se você não puder pensar em algo mais grandioso, você cai no chão, você fica no chão. Você tem que pensar sabendo que uma boa parte dos que vão lidar com você estão olhando o chão, né? Por isso que eu comecei criticando esse governo atual, por não ter uma esperança, um horizonte, né? Você tem que ter, né? Agora, isso não quer dizer que você só vá contar com aqueles que partilham do seu horizonte. Você tem que contar com a realidade. Essa é a dificuldade da vida política, é que você tem que ter visão e, ao mesmo tempo, tem que lidar com os fatores tais como eles existem. Não pode tapar o nariz. Esse eu não pego porque esse é ruim, não sei o que e tal. Uma vez eu estava aqui na Universidade de São Paulo, eu era muito jovem, fui para o Conselho Universitário, que era algo em comando. Era representante de antigos alunos ou algo assim. E tinha um professor lá da Escola Politécnica, chamado Camargão. Era sobrinho neto do Carlos Gomes. E o Camargão era um dos donos da universidade e tal. E ele uma vez me disse uma coisa que eu não esqueci. Ele disse, olha aqui, o perigo não são os malandros, porque ninguém é malandro o tempo todo. O político é o burro, que é sempre, né? Bom, então, na política não há burro, é raro no parlamento. Tem malandro, mas o malandro não é malandro o tempo todo. Então, você não pode fechar o nariz e não falar com eles, não recebê-los. Você é que não pode se igualar, não pode ficar no chão, tem que ter o seu objetivo, né? Mas eu sempre recebi todo mundo. E quando você recebe, você é presidente, a pessoa que vem pensa que você anuiu com ele, concordou. Não, eu ouvi, não é que eu tenha concordado. Tem que ver o que ele quer. Porque nem sempre o que ele quer é errado. Muitas vezes ele é malandro, mas o que ele está querendo não é errado. Você não pode dividir o mundo entre bons e maus, supondo que você é bom. O mundo é como ele é, né? E você vai se conformar como ele quer? Não, você vai querer ter um projeto, você vai querer mudá-lo, né? Mas com ele, né? Não é sem ele. Nem pode ser o tempo todo dizendo, não, eu sou bom, você é ruim. Aí não anda, né? Política não é um jogo entre bons, é um jogo de pessoas que têm visão, mas ao mesmo tempo que tem o pé no chão. O presidente, o senhor, pegando um pouco o livro do senhor também, em um certo momento o senhor estava na reforma da Previdência, que demorou um tempo considerável para ser aprovada.
E daí o senhor diz, fala, puxa, tudo preparado e vem uma liminar do Supremo suspendendo tudo. Esse poder do Supremo, na sua época, já o incomodava? O senhor acha, dentro da visão do senhor de estadista, o senhor acha que o Supremo não está invadindo, paulatinamente, ele não vem invadindo o espaço do Executivo, do Congresso? É possível, porque, mas aí a falha não é do Supremo só, é do sistema. Na verdade, isso vem do Montesquieu, a divisão dos poderes, né? Com o modo de você manter um certo equilíbrio e tal. Quando um dos poderes começa a ficar mais frágil, o outro entra, né? É normal, quer dizer, não é positivo. É bom que cada poder, o embate entre os poderes é que resulta em uma coisa positiva para a sociedade, né? E o Supremo é muito importante, porque você tem que qual é a função do Supremo? É guarnecer a lei, a Constituição, né? Vai para lá. Bom, às vezes eles se excedem. Quando o presidente é fraco, eles nomeiam, tentam impedir nomeações, né? Tomar um papel. Não pode, tem que mas esse não pode ser fecha o Supremo. Não, é você exercer o seu poder e se bater com o outro. É como o legislativo e o executivo também. É uma tensão permanente, uma tensão positiva, né? Que permite um certo, não sei se a palavra é boa, equilíbrio, né? Mas pelo menos uma resultante. Quando você paralisa, e muitas vezes paralisa mesmo, o que acontece? O governo deixa de ter viabilidade. Uma das razões que leva ao impeachment, e eu participei de 2 impeachments, que não é pouco, né? Que é chato, o impeachment o que é? É, na verdade, o remédio extremo quando o governo não tem mais uma condição de governar, né? Aí ele está paralisado, aí você diz, ó, dá um peteleco, ele cai, né? Bom, é complicado, porque você depois paga muito alto, muito tempo pelo fato de haver impeachment. Vão sempre acusar um lado, outro lado, não sei o que e tal. Mas, no fundo, é o sistema. O nosso sistema requer que os vários poderes atuem, né? Quando um deixa de atuar, o outro avança, no limite ele morre, perde a capacidade de governar, né? Então, Então, eu acho que é preciso. Eu respeito muito o Supremo, acho que é muito importante. Sei que, quando às vezes o Supremo pode também, que seja, todos os poderes tendem a. O poder é como um gás, se expande, né? O que segura essa expansão? É o outro poder. Tem que ver se é Montesquieu. Enfim, é isso. tá, e, por exemplo, hoje, de cada 100 decisões do Supremo, inclusive em matéria de constitucionalidade, controle de constitucionalidade, cerca de 80 são monocráticas. Não devia Isso ser eu pelo acho colegiado? errado. Quer dizer, você está dando muito poder, e mais ainda, eu sou corresponsável por isso. O Supremo resolveu dar publicidade às suas ações, aos seus julgamentos. Isso, com o tempo, foi transformando os ministros do Supremo em atores, né? Deu um protagonismo que eles não tinham, né? Eu não sei se convém ter esse protagonismo. O Supremo nos Estados Unidos é isolado, você nem sabe muito, sabe a decisão, mas não sabe Por que o senhor disse que o senhor foi um pouco culpado por isso? porque foi no meu tempo que isso foi feito, né? Era o momento que nós queríamos dar publicidade a tudo, que a sociedade queria liberdade, queria conhecer, né? Então nós instalamos Eu acho que o resultado disso no Supremo não foi bom. eu acho que leva à exacerbação do poder pessoal. A pessoa ter um protagonismo que às vezes passa do limite. Você deu um exemplo aí. A maior parte das decisões agora pode ser monocrática, né? Eu acho que o ideal é que elas fossem menos monocráticas, né? É claro que em certas circunstâncias você entende a decisão, né, monocrática, mas em circunstâncias, quando começa a generalizar o poder, estão pensando em briga entre eles e briga com a sociedade. Aí passou do limite. O presidente, tem vários estudos apontando um aumento da escalada autoritária no mundo, de governos É. autocráticos. O senhor teme que isso chegue ao Brasil? Eu não tenho dúvida que aqui há também essa tendência. Não é só aqui, a crise da democracia representativa, assim que os sociólogos e politicólogos falam, né? Existe, né? Mas é em graus variáveis, né? Depende de que situação do país. Aqui existe uma tendência que é perigosa, que
Hoje, como é que tem um livro que eu acabei de citar recentemente, How Democracy Die, como as democracias morrem, né? E elas não morrem mais como no passado, por um golpe externo. Elas morrem dentro, pelo excesso de abuso de seu próprio poder de um dos setores e tal. Então, eu acho que a gente tem que sempre ter presente que a democracia, eu vou citar um antigo líder brasileiro, Otávio Mangabeira, é uma plantinha tenra que tem que ser molhada todo dia, tem que ser, enfim, renascer todos os dias. Tem uma expressão que os outros autores chamam de guardiões do poder, os portões do poder, né? E, no fundo, a cultura pesa nisso aí. O senhor não acha que a sociedade brasileira hoje, né, nós falamos de mídias sociais, por conta das mídias sociais, protagonismo, que tem um lado positivo, mas também tem um lado negativo, está muito dividida. E, em função dessa divisão, nós vamos ter, em 2022, os dois extremos se disputando novamente, direita, esquerda, e o centro vazio. Isso não pode facilitar esse viés autoritário? Eu não tenho dúvida. Esse livro que eu vou mostrar aqui é sobre isso, no fundo. Né? Como as democracias morrem. Morrem, em parte, pela polarização. Né? Quando você tem uma situação muito polarizada, você tem um perigo muito grande de que a democracia morra. Agora, no nosso caso, você já teve essa polarização, não foi criada agora, vem de antes. Né? Nós e eles. Essa questão do nós e eles é muito ruim. E o que falta? O que é centro? Acho que é uma coisa desfibrada? Não pode ser. Tem que ser alguma coisa que tenha energia, né? E que tenha uma certa razoabilidade. O momento não é favorável à razoabilidade. O momento é a polarização. Mas a polarização pode levar ao que você mencionou, o risco da democracia. Então, é bom fortalecer aqueles setores que são mais capazes de algum grau de razoabilidade. O adversário não pode ser tido como inimigo, porque o inimigo você mata. E na política democrática, o adversário pode ganhar. Você tem que aceitar as regras do jogo. Você pode considerar que foi errado eleger, mas foi eleito. Então você tem que respeitar o jeito que foi eleito, né? Agora, ele não pode, por sua vez, só porque foi eleito, imaginar que faz o que quer. Não faz o que quer, não deve fazer o que quer, não pode fazer o que quer. Tem outras regras que se seguram. Enfim, eu não sou pessimista quanto à possibilidade da manutenção das regras no Brasil, né? Veja que no governo atual, o presidente atual, frequentemente ele diz que ele respeita a liberdade, a democracia. É bom que diga. Mesmo que a gente possa pensar que ele não está respeitando, que ele dizer isso é bom, porque pelo menos ele não está alimentando a ideia de que o bom é um poder mais unipessoal. Mesmo que ele esteja exercendo, às vezes, de uma forma que não corresponda ao que diz, é bom que diga. E se ele não diz, nós temos que dizer. Nós temos que criar uma cultura, um modo de viver no cotidiano que limite os exageros, porque você deixando o poder a ele mesmo, sem regra, sem controle, você tem exacerbação no poder, né? Bem, aqui nós temos, eu acho que nós chegamos no Brasil, nós já temos quantos anos de regime democrático? Já são muitos anos, né? E nesse tipo de situação brasileira, você tem não só a renovação pelo voto, você respeita o voto, etc., etc., por mais que possa criticar, é positivo. Você tem uma outra questão, é que as Forças Armadas também entraram nesse sistema. Elas não estão aí fazendo quarteladas e propondo quarteladas, né? Há muito tempo que elas se autocoíbem de manifestações desse tipo, né? Então, eu acho que isso é importante, nós estamos conseguindo. Mas estamos formando uma cultura democrática. Eu falei formando, porque é verdade, nunca está formada, mas a nossa é muito recente. A nossa tradição é mais ditatorial, mais impulsiva, né? Mas as raízes da nossa cultura não são democráticas, né? Nós estamos criando agora uma cultura democrática, que vem junto com a urbanização, com a educação, com a economia próspera e tal. Isso vem junto, mas não basta. É preciso que haja valores, que você realmente afiance sempre a superioridade da existência da liberdade, da capacidade do indivíduo poder, embora dentro do seu limite, atuar. Enfim, isso são valores que são culturais. Você tem que voltar sempre a ele. Não é a Constituição em si que garante, é o exercício contínuo daquilo que está prescrito pela Constituição, da liberdade e do contra-poder.
Mas é aí que eu quero chegar, nós já estamos terminando, eu já vou poupar o senhor daqui a pouco. Na questão, quando a gente fala numa democracia, muitas pessoas lá atrás, o Brasil corre o risco de uma Venezuela. Não, isso aqui não vai acontecer porque nós temos instituições mais sólidas que a Venezuela. Ou vamos imaginar que seja uma situação de direita, extrema-direita, uma ditadura de direita. Não, isso não vai acontecer porque aqui nós temos instituições que funcionam como esses freios. O senhor acredita nisso? Veja, eu fui à Venezuela muitas vezes na minha vida. E eu me lembro da Venezuela democrática, né? Carlos Andrés, depois o presidente que o sucedeu, tinha uma visão democrática. E deu o que deu. Né? Então, aqui, eu acho que nós temos já alguma tradição, alguma. Mas eu vivi em ditadura várias partes da minha vida. Né? Enfim, em certos momentos do Getúlio, depois de Getúlio, com os governos militares, momentos bastante difíceis e tal. Enfim, nós temos que cultivar sempre as instituições democráticas e a liberdade de imprensa, tudo isso como valores, porque não é dado para sempre. Eu não acho que nós estejamos na iminência de capotar, não é a minha opinião. Eu não acho. Agora, isso não é garantia suficiente, então vamos deitar sobre as glórias do que nós já fizemos. Não, isso é uma permanente luta, né, contra nós mesmos, contra os nossos próprios impulsos, muitas vezes. Né? Você tem que botar dentro da sua cabeça, e mesmo quando você é presidente, você não faz o que você quer, você faz o que a lei permite. Né? A grande vantagem que eu vejo na sociedade americana, né, é que é uma sociedade desigual, diversa, com problemas raciais tremendos, né? Mas eles conseguiram incutir nos americanos a crença na Constituição. Eu não sei se no Brasil nós conseguimos incutir na nossa cabeça, realmente brasileiros e brasileiras, a noção de que a lei se sobrepõe a tudo. Né? E a democracia precisa disso. Né? Você acreditar realmente que a lei vale. Estado de Direito. Estado de Direito. É um Estado de Direito. Né? Mas isso tem que ter na cultura também. Né? Você só mantém o Estado de Direito quando você tem práticas que levam a normas, que levem você cultivar a continuidade desse Estado de Direito. Então, eu acho que a sociedade melhorou. Tem instituições, são antigas, muitas delas são antigas. O Parlamento brasileiro é o mais antigo do mundo, quase sempre em continuidade. Houve momentos que ele andou fechado, mas poucos momentos historicamente. Né? Bom, e isso é importante. Nós temos tribunais, também é importante. Né? Você tem esse jogo entre os poderes. Mas isso nunca é garantia suficiente. Você está sempre atento. E se você não tiver capacidade de falar, imprensa livre, palavra, né? Se você tiver medo de falar, fica um perigo. E vai somando um outro, pode desandar. Eu espero que não. Eu não estou vendo que estejamos a caminho de desandar. Mas é preciso criticar todos os atos, inclusive os meus, que estejam contra esse sentido. Presidente, nós aí estamos numa pandemia. Quer dizer, nos últimos 100 anos o mundo nunca viveu nada parecido. E não é só o Brasil, é o mundo todo. E no meio disso, uma politização, inclusive, né, do protocolo relativo ao tratamento. Envolver até a cloroquina, envolver as vacinas, etc., no meio dessa discussão toda. E aí, no fundo, tem as mídias sociais. Quer dizer, as mídias sociais dão um protagonismo muito grande ao cidadão comum, ela dá um protagonismo. Chega um ponto até que lá atrás Humberto Eco chegou a dizer que as mídias sociais seriam o reino dos imbecis. Eu não concordo com Humberto Eco, mas eu vejo que ela dá um protagonismo. Tem um lado bom, tem um lado ruim. Como é que o senhor vê isso nessa pandemia, toda essa politização? Vamos lá. Eu acho que essa é a questão central hoje. Você tem uma possibilidade de se informar e se ligar a quem você quiser pelas redes sociais. Né? É uma vantagem e é um perigo, porque você tem fake news. Né? Como é que você vai controlar as fake news? Não é fácil. Mas precisa saber usar esse instrumental. Se você não souber, não vai defender a democracia. E esse instrumental, que é bom para fortalecer o conhecimento que as pessoas têm uma das outras que está ocorrendo, é perigoso também. Mas tudo é assim na vida. Né? Você tem que saber utilizar e tem que ter regras que inibam a possibilidade dele se transformar num mal. Eu acho que a democracia vai ter que ser, de alguma maneira, quase reinventada para poder conviver com essas novas tecnologias. Não adianta fechar os olhos, que elas estão aí. Eu vi nascer, eu fui lá professor em Stanford, lá tinha um local chamado Centro de Inteligência Artificial, o Parque de Inteligência Artificial. Eu levava meus filhos, que eram crianças,
que eu tinha um amigo chileno que trabalhava lá. Lá você tinha pessoal com cabelo comprido, retrato de Che Guevara nas paredes, não sei o quê, eles estavam inventando o que tem hoje, né? A utilização da inteligência artificial, esse tipo de coisa. Isso mudou o mundo, né? Agora, isso afeta as instituições, afeta o modo de fazer política, né? Eu acabei de ler um livro chama-se Da Empoli, o autor, sobre a Itália, o Cinque Stelle, sobre as 5 estrelas lá, o movimento, né? Esse da Empoli disse: olha, aqui nós inventamos um avatar humano, que é o Beppe Grillo, né? E nós não chegamos ainda ao ponto de ter um governo que seja totalmente governado pelas máquinas, mas está quase, né? Bom, é verdade. Quer dizer, como é que nós vamos compatibilizar o nosso sentimento de liberdade, de que a informação é boa e de que é preciso incluir, com esse mundo que nós vivemos? Não está resolvido. Nos regimes ditatoriais, o que eles fazem? Eles controlam as mídias. Então, você não tem crise, porque já tem a ditadura, mas aqui tem liberdade. Nós temos que preservar a liberdade, o acesso, portanto, às mídias e, ao mesmo tempo, as formas institucionais que garantem a liberdade. Esse é o nosso desafio, né, do mundo contemporâneo. Tomara que a gente consiga. Eu sou otimista nesse aspecto, mas é preciso saber, é preciso ter noção de que estamos aí. Há um risco nisso aí, há um risco inegável. Presidente, eu gostaria de lhe perguntar como é que o senhor, caminhando já para o fim, como é que o senhor gostaria de ser lembrado na história do Brasil? Primeiro, ser lembrado, basta isso, né? Não é fácil. Eu não sei lá se eu vou ser lembrado. Eu devo dizer a você que eu não fico preocupado com essas coisas pessoalmente, né? Porque, enfim, eu tenho um realismo suficiente para saber que isso depende de muitas circunstâncias e que o que você fez ou faz é relido nas próximas gerações. Se você for relido, você vai, às vezes, é relido bem, para o bem, achando que você é bom, às vezes você é mal. Tem que entender esse processo, né? Se você conseguir deixar alguma marca, oh, meu Deus, já estou feliz da vida. Não tenho certeza, espero. Mas dos seus 2 mandatos, o que o senhor mais se orgulha? Nos meus 2 mandatos, o que eu queria realmente era dar maior bem-estar ao povo. Educação, saúde, reforma agrária, área social. Eu sempre fui, digamos, lembrado pelo Real. O Real foi muito importante. Mas tudo o que foi feito, que não havia reforma agrária em marcha, na educação, o que nós fizemos, né? Na saúde, o que foi feito. Eu acho que essas questões são tão importantes quanto a questão de você ter controlado uma inflação. A inflação é um processo. Foi controlado quando eu era ministro da Fazenda, o presidente Itamar Franco. E ninguém controla num ato. Aquilo é um processo, né? Foi bom, foi positivo. Mas foi bom porque permitiu que o governo agisse em outras áreas. E aqui eu era sempre acusado de ser neoliberal. Isso me irritava profundamente, porque significa o quê? Você está olhando só para o mercado. Não, eu levei a vida inteira olhando para as pessoas, para a educação, para a saúde, para a reforma agrária, para o bem-estar, etc. E para isso você precisa ter recursos em ordem, nas finanças, né? Mas quando o senhor fala lá atrás que o senhor não gosta dessa ideia de oposição governo e mercado, de certa maneira, o liberalismo também defende isso. O liberalismo está mais baseado no mercado. Os que pensam que eu sou não liberal, quando dizem isso, é porque acham que foi olhar para o mercado. Não é meu caso. Eu acho que tanto tem que olhar para o mercado e para a sociedade, né? E minha formação, eu comecei a vida como sociólogo de campo, fazendo pesquisa sobre negro e sobre religião negra no Brasil. Eu era assistente do Roger Bastide, que era um francês, e do Florestan Fernandes. Nós fazíamos pesquisa sobre negro. Favela, para mim, não é uma abstração. Eu voltei aí a favela por causa de droga, recentemente, há 10 anos, no Rio de Janeiro. Mas eu conhecia de São Paulo para o Sul, aqui em São Paulo, buraco quente, era no centro da cidade. Era uma espécie de favelão, né? Enfim, eu sempre tive ligações fortes com a vida das pessoas. Agora, na vida das pessoas, o emprego é fundamental, a renda é fundamental. E a moeda é básica para você ter alguma possibilidade de sobreviver. Então, quando eu fui ministro da Fazenda, foi Itamar que me botou lá, eu estava no Itamaraty, que eu me sentia mais à vontade do que na Fazenda. Quando eu fui na Fazenda, a inflação era galopante. Eu estava nos Estados Unidos, quando veio a decisão do presidente, e eu tentei dissuadi-lo pelo telefone, não consegui. Eu voltei com o embaixador Sinésio Sampaio Góes, no avião. Era meu chefe de gabinete no Itamaraty, foi na Fazenda. O Sinésio, nós temos 3 problemas grandes. O primeiro é a inflação, o segundo é a inflação, o terceiro é a inflação. Eu tenho que acabar com a inflação.
porque era o problema central, né? Não é porque eu tivesse por opção, não vou mexer no mercado, na política, na sociedade, na educação, na saúde, porque eu vou mexer só na educação, na moeda. Não, é porque sem a moeda não faz nada, né? Mas meu interesse era pela saúde, educação, reforma agrária, essas questões. Então, cada vez que me diziam que eu era neoliberal, eu digo, mas a pessoa não está entendendo nada, né? Eu não faço essa divisão. Se você não tiver uma economia saudável, não tem como ter o resto. O importante, para mim, é o resto. O senhor não quer ser lembrado, o senhor disse como, o senhor não quis dizer como gostaria de ser lembrado. Mas como o senhor, que governou o Brasil por 2 mandatos, gostaria de ver o Brasil daqui a 5, 10 anos? Como é que o senhor imagina esse Brasil? Eu gostaria de ver o Brasil mais próspero, com as pessoas empregadas e mais felizes. E, portanto, que tenham mais consciência. Isso precisa de educação, precisa dar boa saúde. Por isso que eu falei de educação e de saúde. Eu gostaria de ser lembrado como alguém que tentou ajudar o Brasil numa fase difícil a ter rumo. Se você não tiver rumo e não tiver perdurabilidade desse rumo, a coisa não anda. Veja o seguinte, quando o Lula foi eleito, todo mundo ficou com medo do Lula. Não conhecia bem o Lula. O Lula não mudou o rumo no primeiro mandato. Se mudaram depois, pouco a pouco foi mudando, foi mais por incompetência do que por decisão, né? E, de alguma maneira, o rumo que foi plantado lá atrás está aí. Ninguém mais quer saber de inflação. Todo mundo tem medo da inflação, né? E você teve... Agora, eu falei recentemente que é preciso dar um impulso grande na saúde. O SUS, mas está aí o SUS, funcionou, né? Não fui eu, foi o Jatene que fez mais ativamente o SUS, né? Ou outros também. Mas, de qualquer maneira, eu acho importante o SUS. Como eu era professor de universidade, pessoas achavam que fazer pela universidade. Não, o básico é o ensino primário, é a educação fundamental. Minha campanha principal foi todos na escola, né? Hoje até tem um programa que chama Todos pela Educação, né? Todos na escola, escola primária, porque não é questão... Quem é bom mesmo é global. E se você é bom mesmo, você está inserido no globo. Isso é bom para a pessoa, é bom para o globo, mas não para o país. O país precisa de uma média boa. Por isso que eu sempre insisti muito no ensino primário, ensino secundário, porque senão você pode ter núcleos bons em toda parte, em qualquer lugar do mundo. Aqui tinha e tem, né? Mas não é essa a questão, é a média que tem que olhar. Então, se for ser lembrado, eu queria ser lembrado como uma pessoa que deu atenção ao conjunto e não à particularidade. Não ao mercado, porque isso não é verdade. Quero agradecer, presidente, imensamente a sua participação aqui no Conversa Aberta. Infelizmente, até hoje, o Brasil gasta proporcionalmente muito mais no ensino universitário que no ensino fundamental. Essa realidade ela precisa mudar para ir ao encontro do que o senhor já antevia lá atrás. E eu acho que essa sua participação aqui no Conversa Aberta, ela fica aqui como registro memorável de alguém que viveu de perto grandes momentos no Brasil, tentou dar um rumo ao Brasil, como o senhor colocou, tínhamos uma inflação elevadíssima, ninguém mais acreditava que a gente seria capaz de debelar a inflação, e perdimos até o conceito de nação, e o Brasil hoje tem um real, como o senhor disse, mudou o governo, mas ninguém quer, tem medo da volta da inflação. Ou seja, na verdade. Então, quero te agradecer imensamente. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. E a história, não tem como deixar de lembrar de alguém que foi constituinte e esteve tanto tempo presente na história brasileira, sobretudo em 2 mandatos presidenciais. Gostem ou não gostem? Muito obrigado, presidente. Obrigado eu. Vamos torcer para que você tenha razão. Eu vou torcer para que você tenha razão. Muito obrigado.